Fala pessoal, Ivan Júnior por aqui para mais um vídeo do nosso Clube do Livro. Todas as terças-feiras, às 20 horas, você vai encontrar um vídeo novo aqui no canal falando sobre livro. A ideia do nosso clube é fazer com que mais pessoas possam adquirir o hábito de leitura e aprender mais umas com as outras. Existem também alguns projetos sociais que estão vindo por aí, então calma aí que logo a gente vai ter muito mais dentro desse nosso clube. Se você ainda não assinou o clube, clica aqui no link embaixo aí que está na descrição do vídeo e faça parte do livro também. Eu mando e-mails com resumos de todo o livro da semana que eu estou mandando, um resumo completo para você aprender daquele livro sem necessariamente precisar ler. E é isso que a gente vai fazer, trocar informação, tá ok? E hoje, como eu prometi, eu vou trazer 3 técnicas que vão te ajudar a ler mais rápido. Antes de a gente falar dessas 3 técnicas, é importante aprender alguns pré-requisitos para que a gente possa usar essas técnicas. Primeiro, elas não funcionam com todos os livros. Eles não funcionam com romance, por exemplo. E a gente precisa entender também por que nós queremos ler mais rápido. Por que você precisa ler um conteúdo de um livro mais rápido? Porque você quer aprender mais rápido. Então a gente pode pegar esse gatilho de aprendizado, eu quero aprender mais rápido. Então ele funciona muito com livros mais técnicos, com livros de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, com livros de não ficção em geral. Então são técnicas que eu usei, posso afirmar que funcionaram muito bem comigo. Então a técnica número 1 é a técnica do deslizamento. Como funciona a técnica do deslizamento e como que eu vou usar ela? Para a gente entender a técnica do deslizamento, é preciso entender primeiro como o autor pensa. É preciso entender a escrita. Por exemplo, esse livro aqui. Ele chama-se Rápido e Devagar. 2 formas de pensar. Quando alguém quer escrever um livro, ela geralmente tem uma ideia central daquilo que ela quer passar com aquele livro. Tá? Uma coisa que ela aprendeu, descobriu e quer passar naquele livro. Então existe uma ideia central onde ou o autor vai contar uma história até chegar nessa ideia principal, ou então ele complementa essa ideia principal com exemplos ou estudos ou pesquisas e etc. A técnica do deslizamento faz com que você tenha que entender primeiro qual a ideia central do livro e entendendo, uma vez que você entende ou tem alguma bagagem já histórica, como nesse livro, por exemplo, A Autoprodução Musical, do meu conterrâneo Theo Ruiz. Esse livro aqui, eu já possuía uma bagagem anterior. Eu entendo de produção musical, eu entendo de autoprodução, eu entendo de mercado musical, eu trabalho com isso, lido com isso todos os dias, a todo momento. Então, algumas coisas que estão escritas aqui, eu já conhecia, já tenho a bagagem. Então, a minha intenção aqui era encontrar a ideia principal do livro e pegar algum trecho de alguma coisa ou outra que eu poderia aprender. Com essa técnica de deslizamento, consequentemente, você acaba aprendendo menos do livro. Você não tem um conhecimento tão aprofundado daquele livro, ou talvez até mesmo daquele conceito, mas você consegue entender ideias principais e moldar algum aprendizado através disso. Nada se compara a você ler um livro por inteiro. Mas dependendo do que for, dependendo da situação e para você ganhar tempo e aprender, essa técnica pode ser usada. Então vamos supor que você pega um trecho do livro e olha aqui. Vamos olhar aqui, a gente olha. Padrão quádruplo, é o que está escrito aqui. O que é esse padrão quádruplo? Como que eu uso a técnica de deslizamento? Eu olho sempre a primeira sentença de cada parágrafo. Eu olho o parágrafo, então esse aqui não fala, esse aqui é uma introdução, e eu vou olhando o outro, até achar o parágrafo que fala desse padrão quádruplo. E aí eu me detalho olhando aquele parágrafo todo, ou olhando até finalizar aquela ideia. Então essa é a técnica do deslizamento, você vai olhando o livro, parte a parte, e entendendo quais são as ideias principais de cada trecho dele, entendeu? A segunda técnica é a técnica do escaneamento. Quando que eu vou usar a técnica do escaneamento? A técnica do escaneamento pode ser usada, por exemplo, quando você tem uma prova muito próxima ou tem uma palestra que você foi convidado e precisa desenvolver essa palestra com alguma ideia. Você já reparou quando você estava na escola e tinha lá aquele seu coleguinha que não copiava nada, você copiava tudo, ele não copiava nada, o bimestre todo, o semestre todo, e aí na hora da prova ele pega aquele conteúdo que você copiou e tira mais nota que você depois, no fim da prova. Eu era uma pessoa que era assim, meus colegas de classe ficavam indignados que eu não fazia nada, não escrevia, eu não tinha o costume de escrever, estava lá escrito no quadro, pegava o conteúdo deles, dava uma zapeada naquilo e acabava tirando mais nota que eles. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona dessa forma. Em alguns determinados casos, o nosso sistema cerebral absorve algumas ideias centrais e quando você tem que fazer um exame para aquilo, geralmente o professor pega ideias centrais
de uma matéria, de um conteúdo. E aí pede para que você explique. Porque é nisso que vai se basear todo o resto de uma teoria ou de algum conceito, numa ideia central. Então a técnica de escaneamento funciona para quando você sabe como o conteúdo está estruturado. Ele funciona através de palavras-chave desse conteúdo. Um dicionário, por exemplo, é um conteúdo estruturado e você sabe como está estruturado. Ele está estruturado por ordem alfabética ou alguma coisa que está estruturada em ordem cronológica, por exemplo. Então você sabe onde ir. Você vai, eu quero aqui, ó, rápido e devagar. Por que é rápido e devagar? São duas formas de pensar, então eu quero saber onde é que está falando disso, onde está o cérebro, falando do cérebro, como é que eu penso dessa forma. Vou olhar, procurar as palavras-chave, rápido e devagar, ou as formas de pensar, tá? Algumas coisas, palavras-chave que estão relacionadas a cérebro, funcionamento, sistema 1, sistema 2. E toda vez que eu encontrar, eu olho e vou ler aquilo. Tá? Então, basicamente, consiste em você usar o dedo ou algum auxílio, como marca-página, e ir olhando o conteúdo daquela ideia central que você buscou lá no meio do livro, e a partir do momento que eu encontro a palavra-chave que eu estou buscando, eu absorvo e presto mais atenção naquele conteúdo. Também pode ser usado quando você dá aquela zapeada mesmo aqui no livro, e você vai olhando, você provavelmente quando estava com pressa lendo alguma coisa, você foi lá e usou essa técnica sem saber que era essa técnica. Você olhou, passou rápido o olho e a hora que você achou a palavra, que a regressão à média. Opa, regressão à média é o trecho, regressão à média aqui. Então vou olhar aqui mais ou menos as palavras-chave que estão envolvidas nisso para eu absorver rapidamente essa ideia. Então quando você quer absorver um conteúdo, uma ideia muito rápido, essa técnica de escaneamento funciona. E a terceira técnica que eu vou falar hoje é a técnica da masterização, que consiste basicamente em você pegar um conteúdo, você abre o livro, um trecho qualquer, esse trecho aqui, Desafiando a Economia. Eu vou pegar esse trecho e masterizar ele. Vou aprender detalhadamente. Depois vou refletir sobre ele. Em outro dia, eu volto em outro trecho, Teoria da Perspectiva. Eu vou masterizar a teoria da perspectiva e absorver isso. Então, a técnica da masterização ela é mais poderosa que as outras duas técnicas, porque você vai no detalhe, você aprende mais. E ela também faz com que você não leia assim tão rápido algum livro, algum conceito. Mas ele vai te ajudar a, primeiro, dar fluidez no que você está fazendo, e quando você perceber, você já leu o livro todo, de partes em partes. A maioria das pessoas que desistem de ler algum livro, que não tem o hábito da leitura, é porque elas tentam ler do começo e não encontram aquilo que elas estavam procurando naquele livro. Então elas desistem, elas param nas primeiras páginas ou param nos 2 primeiros capítulos porque elas não dão continuidade naquilo, porque não encontraram aquilo que elas buscavam. Quem disse que você precisa ler um livro do começo ao fim? A não ser, claro, que seja um romance ou algo parecido, que você vai conhecer a história e ler. A graça do romance ou do livro de terror, por exemplo, é você entender aquela história e olhar aquela história. Um filme, você não vai olhar o final do filme e voltar no começo para ver o restante. Então é diferente. Você precisa saber quando usar essas técnicas. E essa técnica é da masterização. Você olha um conteúdo, 2 erros, legal, então vou masterizar esse conteúdo aqui, tá? Parte a parte. Dessa forma, você dá fluidez naquilo que você está fazendo. Ok? Então são essas 3 técnicas, mas lembre-se sempre de ter um porquê de usar essas técnicas. Isso me ajudou muito a ler livros muito mais rápido, a absorver conteúdos e aprender muito mais coisas para que eu pudesse aplicar nos meus negócios e na minha vida pessoal muito mais rápido. Funciona bastante com livro de não ficção e alguns livros aí de ficção ou de história pode funcionar também, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no like aqui embaixo. Se você não gostou, clica no não gostei, também não tem problema. Se inscreve no canal para que você possa acompanhar sempre os nossos vídeos. E não esquece, claro, de assinar o nosso Clube do Livro aí embaixo. Então é isso, eu te vejo na próxima semana, um grande abraço.